Carta aos Coríntios com Emmanuel. Estudo das cartas de Paulo de Tarso à comunidade cristã de Corinto, sob as luzes da doutrina espírita. Quem te faz diferente? A luz do Cristo aponta o caminho para o bem, para a redenção, para a paz e para a felicidade. Seus seguidores refletem esta luz e nos apontam o caminho. Nossas turvas visões não compreendem os refletores, acreditando-lhes luminares. Há que se ter humildade para caminhar no mundo. Há que se ter sabedoria para reconhecer a luz verdadeira. Sigamos o Cristo. O Pai nos deu este exemplo de pureza e perfeição. Não rejeitemos o presente valoroso. Caminhemos todos juntos, irmanados, nesta luz maior. Pacifiquemos nossos corações, sabedores todos, indistintamente, chegaremos ao Pai. Texto para análise. 1 Coríntios, capítulo 4, versículos 6 a 13. E eu, irmãos, apliquei estas coisas por semelhança a mim e a Apolo, por amor de vós, para que em nós aprendais a não ir além do que está escrito, não vos ensoberbecendo a favor de um contra outro. Porque quem te faz diferente? E que tens tu que não tenhas recebido? E se o recebeste, por que te glorias, como se não o houveras recebido? Já estáis fartos, já estáis ricos, sem nós reinais, e quisera reinasseis, para que também nós viéssemos a reinar convosco. Porque tenho para mim que Deus a nós, apóstolos, nos pôs por últimos, como condenados à morte, pois somos feitos espetáculo ao mundo, aos anjos e aos homens. Nós somos loucos por amor de Cristo, e vós sábios em Cristo, nós fracos e vós fortes, vós ilustres e nós vis. Até esta presente hora sofremos fome e sede, e estamos nus, e recebemos bofetadas, e não temos pousada certa, e nos afadigamos, trabalhando com nossas próprias mãos. Somos injuriados, e bendizemos. Somos perseguidos, e sofremos. Somos blasfemados, e rogamos. Até o presente temos chegado a ser como o lixo deste mundo e como a escória de todos. Paulo corajosamente usa sua própria vida como exemplo. Chama os coríntios para olharem para ele, para o imitarem. Ele não faz isso porque se acha superior ou bom, mas porque sabia que a todo instante estamos influenciando as pessoas de forma positiva ou negativa. Chamava-os para refletirem, observando que Paulo, acima de tudo, buscava seguir o Cristo, e é neste sentido que ele quer ser imitado, quer que todos sigam também a Cristo. Importante compreendermos que seguir a Jesus não significa apenas dizer-se cristão, mas verdadeiramente aderir aos seus ensinos e à sua forma de viver. Emmanuel nos auxilia a compreender. Quem recorre ao Cristo extasia-se com a sua suavidade imensa, que lhe caracteriza a presença no próprio coração. Entretanto, não basta esta forma de encantamento para lhe alterar a vida pessoal. A inteligência se alteia na maneira de se dar, na maneira de ser das pessoas.
mas prossegue acomodada nos seus próprios interesses de ordem material. Levantar e seguir na lição do Senhor significa movimentar-se, buscando o caminho que Ele mesmo trilhou, trabalhando o caminho que Ele mesmo trilhou, trabalhando tanto quanto seja possível a benefício dos nossos irmãos, sejam quem sejam, esquecendo-lhes as deficiências e erros, encorajando-lhes a renovação para o bem, olvidando-lhes quaisquer ofensas, ignorando-lhes voluntariamente as fraquezas e amparando-lhes as necessidades, perdoando e amando, instruindo, sobretudo com os próprios exemplos, e doando-lhes o conhecimento da vida, soerguendo-lhes as forças quando as provações ou problemas lhes marquem os dias, sem esperar compensação de qualquer natureza. Em suma, erguendo-se e acompanhando os passos do Divino Mestre, que nos deixou essa fórmula inesquecível: quem procura encontrar-me, negue a si mesmo, tome a cruz que lhe cabe e siga os passos. Trecho do livro Levantar e Seguir, do Prefácio, por Emmanuel. Vemos assim um pensamento de grande sabedoria que Paulo está nos oferecendo. Poderemos aprender com nossos irmãos, poderemos ter sua vida como uma referência para os nossos corações, mas o exemplo maior e insuperável na terra é o do Cristo Jesus. Eis que é a razão de Paulo alertar que não se trata aqui de seguir a Paulo, Apolo, Cefas ou quem quer que seja, mas de seguir a Cristo. Perceber a diferença entre um e outro é essencial para compreendermos o pensamento de Paulo e também a nossa postura diante de pessoas que consideramos como irmãos que já estão passos à frente do que nós. Muitas vezes temos em grande conta um amigo, um orador, um médium ou outra pessoa que nos pareça alguém com algo a nos ensinar. Isto é muito positivo, quando na dosagem correta. O grande problema que os cristãos de Corinto enfrentavam e que nós espíritas enfrentamos também é quando nos esquecemos do Cristo e passamos a seguir a outro, atribuindo-lhe um valor que muitas vezes nem mesmo ele o quis. E passamos a considerar aquele caminho como correto, em detrimento de outros, esquecendo-nos de que a busca pela verdade passa pela diversidade. Em última análise, apenas quem segue o Cristo é capaz de olhar opiniões distintas e ter o mais profundo respeito e a mais honrada caridade. Do contrário, serão apenas disputas decorrentes de corações ainda orgulhosos. Vejamos então o início do texto. E eu, irmãos, apliquei estas coisas por semelhança, a mim e a Apolo, por amor de vós, para que em nós aprendais a não ir além do que está escrito, não vos ensoberbecendo a favor de um contra outro. Existe um envolvimento amoroso de Paulo com os coríntios. Eles conviveram durante quase 2 anos e têm um sentimento de afetividade patente nos dizeres de Paulo, por amor de vós, seguindo com o propósito dos dizeres, para que em nós aprendais. Assim, a ação de Paulo em direção aos coríntios é amorosa e visa o aprendizado. Resta-nos então perguntar o que ele está ensinando, o que aflige o seu coração para que ele lhes lembre que os ama e que está preocupado, que está querendo lhes ensinar algo que reputa muito importante. Eis o texto: para que aprendais a não ir além do que está escrito, não vos ensoberbecendo a favor de um contra outro. A
tradução da Bíblia de Jerusalém nos auxilia a compreender melhor este trecho final. Nisso tudo, irmãos, eu me tomei como exemplo, juntamente com Apolo, por causa de vós, a fim de que aprendais o nosso respeito à máxima, não ir além do que está escrito, e ninguém se ensoberbeça, tomando a partido de um contra o outro. Vejamos alguns versículos correlatos a este, para melhor compreender a expressão não ir além do que está escrito. Salmos 8,4. Pergunto: que é o homem para que com ele te importes, e o filho de Adão para que venhas a visitá-lo? Salmo 146, 3. Não conteis com os príncipes, com meros seres humanos, são incapazes de salvar. Isaías 2:22. Sendo assim, desisti de acreditar no ser humano, cuja vida não passa de um sopro em suas narinas. Afinal, que valor tem o homem? Jeremias 17, 5 e 6. Assim diz Yahvé: maldito é o homem que confia nos homens, que faz da humanidade mortal a sua força e motivação, mas cujo coração se afasta do Senhor. Por fim, Mateus 23, 8 a 10. Vós, todavia, não sereis tratados por rabis, pois um só é vosso mestre, e vós todos sois irmãos. No comentário de Bacon à carta aos Coríntios, ele nos diz: primeiro, eles deveriam aprender a não ir além do que está escrito. Alguns comentaristas interpretam esta frase como uma advertência contra ir além dos termos da obrigação que é confiada àquele que ensina. Outros pensam que Paulo está usando uma referência geral ao Antigo Testamento, que constantemente exalta a Deus e não ao homem. A ênfase dos coríntios na importância dos que ensinavam significava que eles estavam depositando uma confiança excessiva no homem. Emmanuel tem um texto intitulado Saber como Convém, que nos auxilia a compreender esta expressão de Paulo, não ir além do que está escrito. A civilização sempre cuida saber excessivamente, mas em tempo algum soube como convém saber. É por isso que agora o avião bombardeia, o rádio transmite a mentira e a morte, e o combustível alimenta a máquina de agressão. Assim também, na esfera individual, o homem apenas cogita saber, esquecendo que é indispensável saber como convém. Em nossas atividades evangélicas, toda a atenção é necessária ao êxito na tarefa que nos foi cometida. Aprendizes do Evangelho existem que pretendem guardar toda a revelação do céu para impô-la aos vizinhos, que se presumam de posse da humildade para tiranizarem os outros, que se declaram pacientes irritando a quem os ouve, que se afirmam crentes, confundindo a fé alheia, que exibem títulos de benemerência, olvidando comezinhas obrigações domésticas. Esses amigos, principalmente, são aqueles que cuidam saber sem saberem de fato. Os que conhecem espiritualmente as situações ajudam sem ofender, melhoram sem ferir e esclarecem sem perturbar. Sabem como convém saber e aprenderam a ser úteis. Usam o silêncio e a palavra, localizam o bem e o mal, identificam a sombra e a luz e distribuem com todos os dons do Cristo. Informam-se quanto à fonte da eterna sabedoria e ligam-se a ela como lâmpadas perfeitas ao centro da força. Fracassos e triunfos, no plano das formas temporárias, não lhes modificam as energias. Esses sabem porque sabem.
e utilizam os próprios conhecimentos, como convém saber. Do livro Vinha de Luz, comentário de Emmanuel. Somos todos aprendizes, caminheiros, ora em erro, ora em acerto. E sabendo disto, somos convocados a caminhar com humildade, seguindo os passos do Cristo, que veio até nós para servir de modelo e guia em nossa trajetória evolutiva. Assim, a ninguém devemos atribuir o papel que Deus confiou a Jesus. E de igual forma, enquanto trabalhadores na seara do Cristo, não devemos permitir que pessoas nos sigam como discípulos, eis que certamente, diante de nossa imperfeição, iremos falhar no auxílio requerido. Paulo prossegue na Epístola aos Coríntios. Porque quem te faz diferente? Que tens tu que não tenhas recebido? E se o recebeste, por que te glorias, como se não o houveras recebido? Já estáis fartos, já estáis ricos, sem nós reinais. E quisera reinasseis, para que também nós viéssemos a reinar convosco. 3 perguntas que vão diretamente ao ponto crucial que ele está combatendo neste texto, que é o orgulho. O que nos diferencia dos outros? Não fomos todos criados simples e ignorantes e estamos encarnados em momento de aprendizado? E não fomos todos criados pelo mesmo Deus? Recebemos a vida dele? Com simples perguntas, Paulo nos faz refletir que o orgulho não tem alicerce, não se sustenta e que um mero raciocínio, um momento de lucidez, é capaz de apagá-lo e nos chamar novamente à razão. Neste sentido, o texto de Lacordaire. O orgulho é o terrível adversário da humanidade. Se o Cristo prometiu o reino dos céus aos mais pobres, é porque os grandes da terra imaginam que os títulos e as riquezas são recompensas deferidas aos seus méritos e se consideram de essência mais pura do que a do pobre. Julgam que os títulos e as riquezas lhes são devidos, pelo que quando Deus los retira, o acusam de injustiça. Ó, irrisão e cegueira! Pois então Deus vos distingue pelos corpos? O envoltório do pobre não é o mesmo que o do rico? Terá o Criador feito 2 espécies de homens? Tudo que Deus faz é grande e sábio, não lhe atribuais nunca as ideias que os vossos cérebros orgulhosos engendram. Santo Agostinho nos diz que tudo o que é bom e perfeito vem de Deus e que a sabedoria manifesta-se aos que a procuram. Quando nós nos esforçamos para nos tornar sábios, o que fazemos a não ser concentrar toda a nossa alma, com o maior zelo possível, ao que contemplamos com a mente, colocando-a aí de modo estável. Ela assim não se compraz mais com seu eu particular, ligado às coisas transitórias, mas despoja de toda afeição as coisas sujeitas ao tempo e ao espaço. Procura abraçar o ser, que é uno e sempre idêntico a si mesmo, pois na verdade, assim como a alma é toda a vida do corpo, do mesmo modo, toda a vida bem-aventurada da alma é Deus. Enquanto vamos executando esse trabalho, até o levarmos à sua hora de perfeita realização, estamos ainda a caminho. E já que nos é concedido gozar desses bens verdadeiros e seguros, embora sejam como espécies de lampejos em nossa viagem ainda tenebrosa, observa se não seria o que a Escritura diz sobre a sabedoria, referindo-se à sua conduta em relação àqueles que o amam, que vêm ao seu encontro e a procuram. Com efeito, está dito, ela se mostrará a eles jubilosamente nos caminhos e irá ao seu encontro com toda solicitude.
trecho do livro O Livre-Arbítrio, de Santo Agostinho. Assim como os coríntios, nós muitas vezes nos ligamos às coisas transitórias do mundo, que estão sujeitas ao tempo e ao espaço. Com Cristo, somos convidados a buscar humildemente bens verdadeiros e seguros. Vejamos os versículos seguintes da carta aos Coríntios. Porque tenho para mim que Deus a nós apóstolos nos pôs por últimos, como condenados à morte, pois somos feitos espetáculo ao mundo, aos anjos e aos homens. Nós somos loucos por amor de Cristo, e vós sábios em Cristo, nós fracos e vós fortes. Vós ilustres e nós vis. Até esta presente hora, sofremos fome e sede, e estamos nus, e recebemos bofetadas, e não temos pousada certa, e nos afadigamos, trabalhando com nossas próprias mãos. Somos injuriados e bendizemos, somos perseguidos e sofremos, somos blasfemados e rogamos. Até o presente temos chegado a ser como o lixo deste mundo e como a escória de todos. Neste trecho final, Paulo lança aos coríntios uma comparação dura e muito eficaz. Fala do trabalho, da ação, de como é estar no mundo vivendo verdadeiramente com Jesus e buscando seus ensinamentos. Não é nada fácil seguir este caminho. Eis que precisaremos combater as nossas tendências e também as influências exteriores, seja de encarnados como de desencarnados. William Barclay comenta este trecho. Então nos encontramos com um desses estalos que se apresentam várias vezes nas cartas de Paulo. Dirige-se aos coríntios com uma ironia severíssima. Compara seu orgulho, sua estima de si mesmos, seu sentimento de superioridade com a vida que vive um apóstolo. Escolhe uma imagem vívida. Quando um general romano ganhava uma grande vitória, ele desfilava com seu exército através das ruas da cidade com todos os troféus ganhos. Demonstrava seu triunfo e sua conquista. A procissão se chamava triunfo. Mas no final, chegava um pequeno grupo de cativos que estavam condenados à morte. Eram homens que foram capturados e levados à arena do circo para morrer lutando com as feras. Temonturi salatamus. Nós, os que estamos para morrer, te saudamos. Os coríntios, com seu orgulho vociferador, eram como o general conquistador, desdobrando os troféus de sua façanha. Os apóstolos eram como um pequeno grupo de cativos, homens condenados à morte. Para os coríntios, significava ostentar seu orgulho e seus privilégios, tendo em conta seus lucros. Para Paulo, significava um humilde serviço, disposto a morrer por Cristo. Na lista de coisas em que Paulo fala a respeito do que um apóstolo deve aguentar, há duas palavras especialmente interessantes. Diz que são esbofeteados. Kolaphinzestai. É a palavra que se usava para açoitar um escravo. Plutarco conta como um homem testemunhava que um escravo pertencia a outrem, porque viu este lhe batendo. E essa é a palavra utilizada. Paulo estava disposto a ser tratado como um escravo por Cristo. A outra palavra que Paulo diz é injuriados, bendizemos. Provavelmente não nos demos conta de quão surpreendente devia ser esta declaração para um pagão. Aristóteles declara que a virtude maior é a megalopsuquia, ser de grande coração, a virtude do homem com uma alma grande, e define esta virtude como a qualidade de não suportar ser insultado.
Para o mundo antigo, a humildade cristã era uma virtude totalmente nova. Esta era, em realidade, a classe de conduta que para os homens era totalmente insensata, embora precisamente essa insensatez era a sabedoria de Deus. Como agimos? Muitos dizem seguir Paulo ao realizarem discursos, palestras, ao usarem a palavra para divulgar o Evangelho. Certamente um trabalho precioso e importante. Porém, neste texto somos convidados a lembrar que Paulo sofreu muito. Foi preso, apanhou, foi chicoteado, injuriado, perseguido. E como ele reagia? Injuriado bendizia, perseguido orava pelo perseguidor. Eis o testemunho, eis o exemplo. Eis o que inspirou a tantos a tornarem-se cristãos e até hoje permanece como exemplo de um homem que lutou bravamente. Emmanuel nos alerta para este exemplo de Paulo no prefácio do livro Paulo e Estevão. Entre perseguições, enfermidades, apodos, zombarias, desilusões, deserções, pedradas, açoites e encarceramentos, Paulo de Tarso foi um homem intrépido e sincero, caminhando entre as sombras do mundo, ao encontro do Mestre que se fizera ouvir nas encruzilhadas da sua vida. Foi muito mais que um predestinado, foi um realizador que trabalhou diariamente para a luz. O Mestre chama-o da sua esfera de claridades imortais. Paulo tateia na treva das experiências humanas e responde: Senhor, que queres que eu faça? Entre ele e Jesus havia um abismo que o apóstolo soube transpor em decênios de luta redentora e constante. Encerramos este estudo recordando o texto O Homem de Bem, do Evangelho segundo o Espiritismo. Eis que nos dá o norte, em perfeita consonância com a fala de Paulo de Tarso aos Coríntios. O verdadeiro homem de bem é o que cumpre a lei de justiça, de amor e de caridade na sua maior pureza. Se ele interroga a consciência sobre seus próprios atos, a si mesmo perguntará se violou essa lei, se não praticou o mal, se fez todo o bem que podia, se desprezou voluntariamente alguma ocasião de ser útil, se ninguém tem qualquer queixa dele. Enfim, se fez a outrem tudo o que desejara lhe fizessem. Deposita fé em Deus, na sua bondade, na sua justiça e na sua sabedoria. Sabe que sem a sua permissão nada acontece e se lhe submete à vontade em todas as coisas. Tem fé no futuro, razão porque coloca os bens espirituais acima dos bens temporais. Sabe que todas as vicissitudes da vida, todas as dores, todas as decepções são provas ou expiações, e as aceita sem murmurar. Possuído do sentimento de caridade e de amor ao próximo, faz o bem pelo bem, sem esperar paga alguma. Retribui o mal com o bem, toma a defesa do fraco contra o forte, sacrifica sempre seus interesses à justiça. Encontra satisfação nos benefícios que espalha, nos serviços que presta, no fazer ditosos os outros, nas lágrimas que enxugam, nas consolações que prodigaliza aos aflitos. Seu primeiro impulso é para pensar nos outros, antes de pensar em si. É para cuidar dos interesses dos outros antes do seu próprio interesse. O egoísta, ao contrário, calcula os proventos e as perdas decorrentes de toda a ação generosa. O homem de bem é bom, humano e benevolente para com todos.
sem distinção de raças nem de crenças, porque em todos os homens vê irmãos seus. Respeita nos outros todas as convicções sinceras e não lança anátema aos que com ele não pensam. Em todas as circunstâncias, toma por guia a caridade, tendo como certo que aquele que prejudica outrem com palavras malévolas, que fere com o seu orgulho ou seu desprezo a suscetibilidade de alguém, que não recua à ideia de causar um sofrimento, uma contrariedade, ainda que ligeira, quando a pode evitar, falta o dever de amar o próximo e não merece a clemência do Senhor. Não alimenta ódio, nem rancor, nem desejo de vingança. A exemplo de Jesus, perdoa e esquece as ofensas. E só dos benefícios se lembra, por saber que perdoado lhe será conforme houver perdoado. É indulgente para as fraquezas alheias, porque sabe que também necessita de indulgência e que tem presente esta semelhança do Cristo. Atire-se-lhe a primeira pedra, aquele que se achar sem pecado. Nunca se compraz em rebuscar os defeitos alheios, nem ainda em evidenciá-los. Se a isso se vê obrigado, procura sempre o bem que possa atenuar o mal. Estuda suas próprias imperfeições e trabalha incessantemente em combatê-las. Todos os esforços emprega para dizer no dia seguinte que alguma coisa traz em si de melhor do que na véspera. Não procura dar valor ao seu espírito nem aos seus talentos. A expensas de outrem, aproveita ao revés todas as ocasiões para fazer ressaltar o que seja proveitoso aos outros. Não se envaidece da sua riqueza, nem das suas vantagens pessoais, por saber que tudo o que lhe foi dado pode ser-lhe tirado. Usa, mas não abusa dos bens que lhe são concedidos. Sabe que é um depósito de que terá de prestar contas, e que o mais prejudicial emprego que lhe pode dar é o de aplicá-lo às satisfação de suas paixões. Se a ordem social colocou sob o seu mando outros homens, trata-os com bondade e benevolência, porque são seus iguais perante Deus. Usa da sua autoridade para lhes levantar o moral e não para os esmagar com o seu orgulho. Evita tudo quanto lhes possa tornar mais penosa a posição subalterna em que se encontram. O subordinado de sua parte compreende os deveres da posição que ocupa e se empenha em cumpri-los conscienciosamente. Finalmente, o homem de bem respeita todos os direitos que aos seus semelhantes dão as leis da natureza, como quer que sejam respeitados os seus. Não ficam assim enumeradas todas as qualidades que distinguem o homem de bem, mas aquele que se esforce por possuir as que acabamos de mencionar, no caminho se acha que a todas as demais conduz. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, Sede perfeitos, o homem de bem. Um fraterno abraço e até o próximo estudo.